very, very happy. What are you doing now? I'm listening to music. A great, great song. I love this song. Yes, I love this song. And you, what are you doing now? What? Oh my God. Didn't you understand me? Você não me entendeu? Eu tô perguntando, trem, o que é que tu tá fazendo, rapaz? Ô, mulher, ô, rapaz, que eu não sei quem é tu aí que tá do outro lado. Eu tô perguntando o que é que você está fazendo. Eu estou ouvindo música. Tu não tá entendendo, não, é? Tu tá precisando de umas aulinhas, hein? Acho que eu vou fazer isso. Vou mostrar a vocês uma pequena aulinha sobre o Present Continuous Tense. Yes, Present Continuous Tense. What are you doing now? I'm listening to music. And you? Vamos lá? Primeiramente, vamos falar quando devemos utilizar o Present Continuous. Essas duas formas aqui, que eu vou falar logo, elas são circunstâncias menos utilizadas no Present Continuous, ok? Primeira, para descrever uma ação que está acontecendo durante um período de tempo. Por exemplo, eles continuam estudando na mesma escola. Se eu for pegar essa frase e passar para inglês, eu vou ter que utilizar o Present Continuous, porque é algo que está acontecendo durante um período de tempo. Tá? São as coisas que continuam acontecendo, permanecem acontecendo em um determinado tempo. Ou para descrever uma ação que foi planejada, desculpa que está planejada, é planejada, para o futuro. Na tradução fica assim, vou encontrar João hoje, por exemplo. Mas se a gente fosse colocar em inglês, por ser algo que eu estou planejando para o futuro, eu usaria o Present Continuous, certo? Eu não vou dar muita ênfase nessa forma aqui não, porque é a circunstância, como eu falei, menos utilizada para o Present Continuous. Vamos nos ater mais a essa circunstância aqui, ó, que é a forma mais utilizada para o Present Continuous, que é quando a ação está acontecendo no exato momento da fala. É aquilo que eu estou fazendo agora, certo? Corresponde ao nosso gerúndio. Em português, nosso gerúndio não é sempre marcado pelo verbo terminado em ando, endo, indo. Estou estudando, estou trabalhando, estou dormindo, estou comendo, estou rezando. Sempre termina com ando, endo ou indo. Em inglês, vai terminar sempre com ing, que a gente vai ver daqui a pouco na estrutura do Present Continuous. Ok? Então, é a circunstância mais utilizada para o Present Continuous. A ação está sendo executada no exato momento da fala. Vamos para a estrutura. Nós temos três formas, tá? Como todo tempo verbal, nós temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa. A afirmativa, você vai utilizar o sujeito, o verbo to be, que concorda com esse sujeito, mais o verbo que termina com ing, junto com seu complemento. Isso aqui, galera, ó, é obrigatório no Present Continuous. Se você coloca isso certo, se você escolhe o verbo to be certo para esse sujeito, mas você não coloca o ing no verbo principal, sua frase não está no Present Continuous. Então, para que seja verdadeiramente Present Continuous, tem que ter essa estrutura completa, certo? Se for uma pergunta, você vai pegar esse to be que você utilizou para esse sujeito da sua frase e vai trocar de lugar com o próprio sujeito, certo? Em vez de você botar sujeito mais o to be, você agora vai colocar primeiro o to be para depois o sujeito. E, novamente, o verbo principal com ing. Tem gente que se atenta tanto para isso aqui, para não errar o uso do to be, para não errar a posição que é antes do sujeito, que termina esquecendo de acrescentar ing no verbo, ou esquecendo de colocar o ponto de interrogação no final da frase, deixando de ser uma pergunta, e aí já tá tudo errado, enfim.
não pode esquecer de botar o ing. E se for uma pergunta, não pode esquecer o ponto de interrogação. E a forma negativa, que é bem parecida com a afirmativa, a ordem vai ser praticamente a mesma. A única diferença é que esse verbo to be aqui, você vai acrescentar o not, tá? Você vai acrescentar o not no to be, mas na mesma posição da forma afirmativa. Ó, sujeito primeiro, to be depois, verbo com ing depois. Nesse to be que você vai acrescentar o not, tornando a frase... eu sou péssima no mouse. Tornando a frase negativa, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro até aqui, tá bom? Vamos lá. Eu não disse a vocês que a gente acrescenta ing no verbo? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? A nossa regrinha geral manda acrescentar o ing no verbo principal. Pronto, perfeito. Facílimo. Mas vocês sabem que toda regra existem as suas exceções. Então, aqui, ao fazer o acréscimo do sufixo ing, tome cuidado com as seguintes terminações do verbo principal. Primeira terminação que a gente tem que ter cuidado. Verbos terminados em E. O verbo termina em E, você vai tirar o E e depois colocar ing. Exemplo, drive, que é o verbo dirigir, termina em E, vai ficar driving com ing. He's driving a new car now. Ok? Verbos monossilábicos ou oxítonos terminados em CVC. Peraí que eu não entendi, foi nada. Calma. Vou explicar. Primeiro, essa regra do CVC, lembrando que CVC não é o CVC Turismo, tá? CVC significa consoante, vogal, consoante. Essa regrinha só serve, gente, aprende isso em nome de Jesus. Essa regrinha que eu vou falar agora só serve se acontecer um desses dois casos que eu vou falar agora. Primeiro, se o verbo tiver apenas uma sílaba e essa única sílaba terminar em CVC, tá? Por exemplo, o verbo put. Eu não escrevi aqui, mas ele escreve P-U-T. P, consoante, V, vogal, T, consoante. Então, ele vai seguir a regrinha, ele tem apenas uma sílaba e é CVC. Ou, esse verbo tem mais de uma sílaba. Se ele tiver mais de uma sílaba, você só vai seguir essa regrinha que eu vou falar se ele for oxítono. Vamos lembrar do Fundamental 1. O que são as palavras oxítonas? São aquelas palavras que a sílaba forte é a última. Então, se aquele verbo tiver mais de uma sílaba, ele só vai seguir a regra do CVC, que eu vou explicar, se a sílaba forte dele for a última e essa última sílaba terminar em consoante, vogal, consoante. Se o verbo tiver duas ou mais sílabas e a sílaba forte não for a última, você não vai seguir regrinha, exceção de regra nenhuma. Você vai acrescentar o ing normalmente. Mas vamos dizer que o verbo em questão tem apenas uma sílaba, termina em CVC, ou ele tem duas ou mais sílabas e a sílaba forte dele é a última e termina em CVC. O que é que vai acontecer? Você vai dobrar a última letra para depois acrescentar o ing. Por exemplo, to run. Run, que é o verbo correr. Run é uma sílaba só. R, consoante, U, vogal, N, consoante. CVC. Dobro a última letra e acrescento ing, ficando running. Então, she's running. Ok? Ela está correndo. Espero que isso tenha ficado muito claro para você. Agora, gente, vamos ver quando o verbo termina em EE.
vocês viram que verbo terminado em um E só, você tira o E e bota ING, certo? Agora a gente vai ver os verbos que terminam com 2 Es. O que acontece? Permaneça as letras EE do final do verbo, mais o acréscimo do ING. Então, por exemplo, to agree, que é o verbo concordar, termina com dois Es, ficou agreeing. Você acrescentou o ING sem tirar letra nenhuma, tá? Então, ficou aqui, ó, os 2 Es mais o ING, tá bom? Se o verbo terminar em IE, você vai trocar o IE, tá? Do final do verbo por YING, tá bom? Por exemplo, lie, que é o verbo mentir, to lie, formou lying. Tirei o IE, substituí pelo Y, mais ING. Exemplo, she is lying, ela está mentindo. Aqui em cima, he is agreeing with me, ele está concordando comigo, ok? Agora um desafio. O que vocês vão fazer? Vocês agora vão dar pause no vídeo de vocês, tá? Vocês vão pegar um papel, um lápis ou uma caneta e vão escrever aí no papel de vocês o que vocês acham que seja a resposta para essas alternativas aqui. O que vocês vão fazer? Vocês devem completar essas frases utilizando esses verbos entre parênteses. Todos eles estão no infinitivo. Observem que todos eles têm o to na frente. Você vai preencher esses vazios aqui, ó, com esses verbos, tirando o to. E, como é present continuous, você vai acrescentar o verbo to be. Então, vamos completar as frases abaixo no present continuous. Você vai colocar o to be, que concorda com esses sujeitos aqui. Depois, vai pegar esses verbos e vai acrescentar o ING, tá bom? Então, vocês dão um pause rapidinho, pega aí o papel de vocês aí, tá? Faz a resposta, depois dá play para conferir as respostas como uma autoavaliação, ok? Vamos lá. Então, corrigindo, eu tenho aí essas respostas, tá? Na primeira, I'm studying English now. Kelly, eu não botei a forma contracta, eu botei am. Não tem problema. No problem. Pode ser I'm studying English now ou apenas I am studying English now. A segunda, she's playing piano with her sister ou she is playing piano with her sister. A terceira, they're watching a great movie in this moment, or they are watching a great movie in this moment. E por último, Marcelo's swimming on the lake, ou Marcelo is swimming on the lake. Tá certo? Então, que tenha ficado tudo claro para vocês, tá? Na correção aí da atividade, ok? Da mesma forma, no próximo slide que vem agora, também é outro desafio. Vocês já estão aí com o papel na mão. Dão pause no próximo slide, tentem fazer e depois aperta o play para conferir, ok? Vamos lá. Próximo desafio. E como aqui tinha um ozinho que eu engoli, desculpa. E como ficariam as frases anteriores nas formas interrogativa e negativa no continuous? Então, aqui tá a frase I'm studying English now. Dá um pausezinho, respondam e depois corrijam, tá bom? Vamos lá. Então, ficou Am I studying English now? Só é você colocar o to be na frente do sujeito. E na negativa, eu coloquei o not no to be, formando I am not studying English now. Segunda frase. She's playing piano with her sister. Coloquei o is na frente. Is she playing piano with her sister? She isn't playing piano with her sister. Cuidado que tem gente que fica tão focado em não errar o to be,
em não errar a troca na interrogativa do to be com o sujeito, que esquece de colocar o ing no verbo e aí caga tudo, certo? Tem que acertar o to be, tem que acertar onde vai colocar o to be, mas também não pode esquecer de colocar o ing, tá bom, galera? No verbo principal. Próximas frases. They're watching a great movie in this moment. Eles estão assistindo um filme ótimo neste momento. Então, na interrogativa fica Are they watching a great movie? Eu não coloquei o in this moment, mas vocês podem colocar, isso não vai interferir na formação do present continuous. Eu reconheço que eu esqueci, mas isso não vem ao caso, é irrelevante. E na negativa, they aren't watching a great movie, ok? Última frase, Marcelo swimming on the lake, fica Is Marcelo swimming on the lake? E na negativa, Marcelo isn't swimming on the lake. Marcelo isn't swimming on the lake. Ok? Amores e amoras, espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha ficado tudo muito claro. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Voltem o vídeo quantas vezes precisarem. Né? Se ficou dúvida sobre o verbo to be, se quiser fazer pergunta, manda um zap para mim. Ou coloca no comentário, lá nos comentários lá no YouTube, pode colocar a perguntinha que eu entro em contato com vocês e respondo as perguntas de vocês. Tá bom? Muito obrigada por assistir ao meu vídeo. Espero que tenha gostado, que tenha ficado tudo muito claro. E aguardo você no próximo vídeo. Beijão e...